Rodrigo. Nada pessoal, mas a gente começou a conversar sobre outras coisas e aí a aula começamos a desviar alguns assuntos e quase não vencemos o conteúdo, mas deu tudo certo, né? Então hoje eu tenho que pegar uma anotação minha aqui que eu esqueci só um pouquinho. Sim, Léo, perdesse, estava muito divertido. Muito divertido mesmo. Rimos horrores, tá? Então só fui pegar uma anotaçãozinha pra gente. Eu vi o Rodrigo chegando, fumando, né? E a gente foi falar de respiratório, óbvio que o alvo da aula foi ele, né? Até que eu acho que convencemos ele, que já estava se convencendo, a parar de fumar. Eu tinha feito algumas anotações para levar para a aula ontem e fui pegar agora, eu tinha ficado na minha bolsa. Então vamos lá, que a aula hoje não é muito comprida. Só me digam uma coisa: como estão os mapas mentais sob controle? Já tem alguns me mandando fotos, estão bem legais. Escolhi um conteúdo que não é muito detalhado, não tem muitas dúvidas, né? É um conteúdo mais simples para vocês trabalharem essa atividade, que eu acho que é uma forma muito boa de estudar. Tá? E se tiverem alguma dúvida, tá bom, Marinês. Se tiverem alguma dúvida, me chamem, né? Vocês podem ter a opção de fazer um mapa mental de todos os sistemas ou fazer um mapa mental para cada sistema. Aí vai da questão que vocês querem resumir ou dar mais trabalho ou menos trabalho. Tá? É complicado, Léo, mas quem sabe tu te concentra e te distrai, né? Vamos lá então, gente. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o nosso sistema urinário, tá? Esse sistema urinário, ele é um sistema, sua principal atividade, né? Ele faz a filtragem do nosso sangue. Com isso, ele produz a urina, que é a excreção do que ele retirou, né, de impurezas que circulavam no nosso organismo. Então, a cada vez que o sangue passa pelos rins, ele faz essa função de filtragem, né? O que acontece com essa função de filtragem, né? Que o Rodrigo havia feito a pergunta na outra aula. Quando a gente recebe o sangue no coração, né, pela veia cava superior e inferior, a gente consegue fazer a oxigenação desse sangue. Esse sangue sai do coração pela artéria aórtica e conforme ele entra na artéria abdominal, ele se divide em artérias renais e leva uma porção do sangue para as artérias renais. Conforme ocorre a filtragem, a separação, né, das porções que o organismo precisa reabsorver e o que ele precisa eliminar, o rim devolve esse sangue para o nosso organismo, né? Pelas veias renais. O que acontece? Conforme essa pequena quantidade de volume passando pelos rins, equivale a como se o rim filtrasse 180 litros de sangue por dia, tá? Pela quantidade de vezes que esse sangue ele passa pelo nosso rim por dia. Então eu até anotei aqui, ele faz equivalente a 180 litros por dia. Isso quer dizer que dá mais ou menos 7,5 litros por hora e 125 ml por minuto. Então quer dizer que a cada 1 hora o nosso sangue todinho foi filtrado, tá? Conforme a circulação vai se refazendo,
o nosso rim vai filtrando todas as porções do nosso sangue para não deixar nada presas, tá? Ele não consegue filtrar 6 litros de uma vez só, mas ele consegue filtrar 125 ml por minuto, que dá 7 litros e meio por hora. Então, por isso que quando a gente ingere líquido, rapidamente a gente já tem vontade de ir ao banheiro. Porque, por exemplo, eu tomei uma garrafa de 500 ml de água agora. Daqui a 1 hora eu vou estar com muita vontade de ir no banheiro, né? Porque eu tomei 500 ml de água. E o meu rim, ele comporta 800, minha bexiga comporta mais ou menos 800, então ela vai estar acima da metade da sua capacidade. E aí eu já vou sentir vontade de ir no banheiro. Por exemplo, se eu vou embarcar num ônibus, eu já vou fazer xixi, porque eu sei que aquilo ali vai aumentar. Conforme o meu rim for filtrando, vai aumentar a minha vontade de ir ao banheiro. E aí eu já vou antes para não ficar com aquela necessidade. Pode ser que ao desembarcar do ônibus, eu já tenha vontade de novo de urinar, tá? Então, o que compõe esse nosso sistema? Rins, né? As vias urinárias são formadas por 2 ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Então, quer dizer, ontem a gente falou de pielonefrite, que a Maiara teve pielo, né? Como é que a gente consegue fazer pielo tão fácil? Porque quando a gente tem um... Tá falando na Maiara, ela tá falando no grupo aqui, peraí. Quando a gente recebe, quando a gente permite, o organismo permite uma baixa de imunidade, alguma coisa assim, que o nosso, principalmente as mulheres, a gente vai entender fisiologicamente que mulher tem mais infecção urinária do que homem. Quando ocorre a entrada de um micro-organismo na nossa uretra, ele tem comunicação direta com a bexiga, com os ureteres e, consequentemente, com o rim. Então, se eu não tratar corretamente ou se eu não tratar, esses micro-organismos eles vão subindo sim e eles vão chegar até o meu rim. E aí no meu rim eles fazem uma infecção que é a pielonefrite, que é uma infecção bastante importante, bastante dolorida, né? A febre muito alta, dependendo da gravidade, tem que internar, porque somente com antibiografia endovenoso. Tem que internar para fazer 7, 14 dias de antibiótico. E aí, como é que são os nossos rins, né? Os nossos rins, eles têm em torno de 10 centímetros de comprimento. Então, eles são órgãos pequenos, mas eles são órgãos importantes, tá? Lembram que a gente viu lá em esquelético das costelas flutuantes, que algumas pessoas tiram para a cintura mais fina? Pois é, as costelas flutuantes, elas protegem os rins na parte posterior do organismo. Então, quando retira as costelas flutuantes, esse rim ele fica sem proteção óssea. Pode ocorrer de uma pancada muito forte, ocasionar um sangramento desse rim e a pessoa pode morrer por hemorragia, porque o rim recebe todo o nosso sangue, em questão de 1 hora, todo o nosso sangue passa por ali. Então pode acontecer de a pessoa por uma lesão no rim, que gere um sangramento, pode acabar morrendo em função disso. Né? Não nada, nenhuma estrutura que a gente tem, ela é à toa no nosso organismo. Então ele pesa mais ou menos. Fala, Léo. No caso, antes de chegar no rim, ele passa pelo baço ou depois passa pelo baço e vai pro rim? Como é que funciona? O que é? Sangue? Porque o baço tem a esponja, né? Como tu falou. O E aí, baço o quê? Cortou, desculpa. o baço é a esponja que filtra, né? Nem tu falou. Isso. Tá, e aí o sangue passa pelo baço pro rim ou ele vai do rim pro baço? Não, uma porção para cada lado. Uma porção para cada lado, porque a gente tem o baço na parte posterior esquerda, né, atrás das velas ali, e aí alguma porção do sangue passa ali ao mesmo tempo que uma porção do sangue passa pelos rins, tá? E aí cada vez que vai passando, eles vão cada um captando o que eles precisam. O baço
vai tratando de renovar as células, de recolher aquelas células que já não tem mais tempo de vida útil, e o rim vai filtrando, tá? Cada um faz a sua parte. Quando o baço faz essa questão de acabar com essas células, ele libera seus restos metabólicos na circulação, e aí o rim absorve e excreta tudo, tá? Mas cada um recebe uma porção de sangue num determinado momento. O sangue ele não anda todo junto no organismo. Um pouco vai para o baço, um pouco vai para o fígado, um pouco vai para um rim, outro pouco vai para outro, passa pelo intestino e assim sucessivamente, tá? Quando a pessoa não tem o baço, ela utiliza algumas medicações, né, que fazem a função do baço. Sim, aí os rins fazem essa função sozinhos, não é nada que vá sobrecarregar, tá? Mas existem tratamentos que as pessoas fazem para suprir a falta do baço, tá? E aí ele tem um peso aproximado de mais ou menos 120 a 280 gramas e ele tem um formato que lembra um grão de feijão, é um formato bom, né? Ele tem uma borda convexa e uma borda côncava. Na parte côncava é possível observar uma região denominada hilo. Então o meu rim é assim. Aqui nós temos o hilo renal, tá? Que é onde entra e sai os vasos sanguíneos, e os nervos e os ureteres. A gente vai ver na imagem isso agora. Os rins têm ligação com o sistema urinário pela artéria e pela veia renal, né? E com as vias urinárias pelos ureteres. Então, ele tem uma forma de receber o aporte sanguíneo e enviar o aporte sanguíneo também. E ele tem uma forma de eliminar a diurese, de eliminar o volume urinário. E as artérias renais são ramificações muito finas. E aí elas envolvem um monte de glomérulos que a gente fala. O que é glomérulo? Lá na parte da unidade de filtragem do rim, lá na parte interna do rim, a gente tem os glomérulos, né? E a gente tem as cápsulas de Bowman e a gente tem os néfrons, tá? Por isso que quando se vai consultar com um médico que é especialista em rim, se procura um nefrologista, porque a primeira unidade de filtragem do nosso rim é chamada de néfron, que é uma unidade muito pequena, mas é lá onde ocorre o metabolismo renal, tá? Eu tenho bastante imagens para você aqui, mais adiante falando sobre o néfron. Então, esse é o nosso aparelho urinário, tá? Se vocês pararem para reparar, o rim direito, essa imagem é como se uma pessoa estivesse de frente para mim, tá? A posição anatômica. O rim direito e o rim esquerdo, eles são de tamanhos proporcionais, porém, um é mais para baixo e outro é mais cima. Não é um erro do desenho, não é um erro anatômico, é porque o fígado, ele empurra o rim direito um pouquinho mais para baixo, tá? O fígado é um órgão grande e pesado, para que todas as estruturas se acomodem no abdômen, o fígado empurra o rim direito um pouquinho mais para baixo, tá? Mas não dá diferença nenhuma isso em funcionamento, em anatomia, nem em fisiologia. Então, a gente tem um rim, outro rim. Para cada rim, eu tenho um ureter. Ligado a esses dois ureteres, eu tenho a minha bexiga, que comporta um volume de até 800 ml. E aqui, por fim, tenho uma uretra. Essa figura representa claramente, obviamente, uma anatomia feminina, tá? Essa figura representa claramente uma anatomia do sistema urinário feminino. Por quê? Porque a uretra feminina, ela tem apenas 4 centímetros de comprimento até chegar na bexiga, tá? Já a uretra masculina,
masculina, ela vai de acordo com a estrutura peniana do homem. Dependendo do tamanho do pênis, é o tamanho da uretra masculina. Por isso que as mulheres têm muito mais infecção urinária do que os homens. Para nós, basta a gente usar por muito tempo durante o dia uma calcinha que não seja de algodão, que permita que fique muito úmido o local, que tenha muita transpiração, ou uma calça muito apertada que não permita que fique arejando o local. E aí a gente tem os micro-organismos presentes no sistema digestório que vão acabar migrando da porção final do sistema digestório, do reto e do ânus ali, atravessando o períneo, vai chegar na nossa uretra e vai conseguir entrar. Não é por falta de higiene, não é por relaxamento, é simplesmente uma condição de oportunidade. O micro-organismo ele está ali. E eu tenho as minhas células de defesa para me defender. No momento que eu tenho uma imunidade baixa, aquele micro-organismo consegue invadir meu sistema urinário, e eu não costumo ingerir muito líquido e fazer xixi toda hora, eu vou permitir que ele entre e faça festa. Porque se eu tomar bastante líquido, cada vez que eu for ao banheiro, eu vou lavar a minha uretra. Eu vou tirar dali de invasor, né? Mas se eu não tomar água muitas vezes e não fizer muito xixi, eu vou permitir que esse micro-organismo entre, já vai chegar rapidamente até a minha bexiga, ali ele vai fazer a sua cultura, vai se proliferar dentro da minha bexiga e da minha uretra facilmente, tá? E aí, quando eu me deparo com o meu próprio organismo, já não vai mais poder combater sozinho. Biquíni na praia durante muitas horas também prejudicia por causa da areia, por causa da umidade. E outra, biquíni úmido, ele propicia também a desenvolver candidíase, tá? Vocês fizeram a atividade de vocês disso, e a gente sabe que a Candida albicans é um fungo, né? E a gente tem as nossas barreiras naturais para combater ele. Por exemplo, se eu tomar um antibiótico muito forte, pode ser que eu desenvolva a candidíase. Por quê? Como eu falei ontem na aula, né? E vou falar para quem não estava. Muitas vezes o médico nos dá um antibiótico forte que ele combate bactérias gram-positivas e gram-negativas. Nesse meio, esse antibiótico vai fazer efeito matando tudo que é bactéria. Ele pode acabar matando as boas também, né? E as bactérias boas que a gente tem no canal vaginal são os lactobacilos, né? Tanto é que dão a cor, a secreção esbranquiçada. São lactobacilos, não são os mesmos que contém no leite, mas são lactobacilos nossos, que combatem o desenvolvimento da cândida. E a gente tem, todo mundo tem um foco de cândida no organismo, né? Porém, essas bactérias, elas combatem. No momento, eu matei todas as minhas bactérias e eu fiquei com o biquíni úmido, quente, escuro ali no local, eu vou propiciar o desenvolvimento de fungo, né, que é tudo que o fungo precisa, um lugar quente, úmido e escuro. Aí eu vou propiciar o desenvolvimento ou de uma infecção urinária, né, porque eu vou ficar com o biquíni sujo, com areia, pode entrar algum grão de areia, ou então eu vou propiciar que se prolifere esses fungos e me causem uma alteração no pH do canal vaginal que vai causar essa candidíase, tá? Então, é por sujeira. Pode ser também, né, gente? Mas na maioria das vezes é de imunidade mesmo. Então, quando a gente observa um rim na parte interna, a gente vê que possui duas regiões bem distintas, um córtex e uma medula, né? O córtex ele está localizado mais externamente na parte da borda, tá? Enquanto a medula está localizada mais internamente e é visualizada como uma região mais escura. A porção inferior expandida do ureter é denominada pelve renal e ela se comunica com essa medula, tá? Para que ocorra a troca de substâncias.
e a pelve ela vai se ramificar em direção à medula, cálices maiores que se ramificam em cálices menores. Então, aqui tá o que eu falei para vocês. E eu tenho córtex, né? Tem um exemplo bastante simples para eu dar para vocês. Se a gente partir uma laranja ao meio, a parte da casca dessa laranja vai ser a parte do córtex, tá? Vai ser aquela camada mais grossa que a gente vai ter na ponta. Aqui tem a medula renal que se comunica com esses cálices, tá? Por que são cálices? Porque realmente eles têm o formato de um cálice de vinho, tá? Então a gente tem os cálices. O que vai acontecer aqui? Envolvendo essas estruturas de medula aqui na região córtex, eu vou ter muitos capilares sanguíneos, tá? E eles vão tratar esse sangue para a medula renal. E a medula renal lá dentro, com as suas subunidades, os néfrons e etc., vai tratar de fabricar a nossa urina e vai mandar para os nossos ureteres. Cada um desses cálices vai mandar a urina proveniente dos seus, da sua filtragem, tá? Então, todos eles desembocam no mesmo local, que é a pelve renal, tá? Então, deixa eu apagar aqui. E essa porção aqui, ela é denominada como hilo, tá? Que é a parte onde eu tenho o recebimento de aporte sanguíneo, né? Vou fazer uma seta aqui. A saída do meu sangue e a excreção da minha urina, tá? Então, gente, o sistema renal, ele tem no nosso organismo 3 principais funções, tá? Que a gente consegue concluir visualizando esse hilo renal, que é filtragem, reabsorção e excreção, tá? Como é que eu visualizo isso? Eu visualizo quando eu percebo que eu tenho uma artéria que ela manda o sangue para filtragem. O meu rim trabalha e eu tenho uma veia que manda o produto de reabsorção para o meu organismo, tá? Muito do que a gente ingere de líquidos, na verdade, 99% do que a gente ingere de líquidos, a gente devolve para o organismo, tá? E aquele 1% que eu elimino é o que o meu organismo não aproveita, tá? O meu organismo, ele reutiliza uma série de substâncias que eu faço a ingestão ou que eu faço a suplementação, tá? A gente tem, na parte de reabsorção, a gente reabsorve água, sódio, cloreto, potássio, que é a questão que eu falei para vocês que lá na hemodiálise é retirado, né? O bicarbonato de sódio. Por que a gente reabsorve bicarbonato de sódio? Porque a gente viu ontem e vai ver amanhã. O bicarbonato de sódio, ele é o responsável por transformar o gás carbônico no meu organismo e levar ele para o caminho de expiração, de saída do meu organismo. Então, é muito importante que eu tenha gás carbônico para ter um equilíbrio hidroeletrolítico no meu organismo, tá? Além disso, o organismo reabsorve glicose. Por que eu preciso de glicose? Porque a glicose gera o glicogênio que, junto com o potássio, atua nos meus tecidos musculares, fazendo contração, trabalhando naquela parte que a gente viu lá de tecido muscular, tá? Por isso que antigamente, vou dizer uma coisa bem nojenta para vocês. Antigamente, quando os médicos suspeitavam que um paciente era diabético, eles tomavam a urina desse paciente, falando sério, tá? É nojento, mas é verdade. Porque a urina se tornava doce. Por que a urina se tornava doce? Porque tinha tanta glicose circulando nesse organismo por uma disfunção lá do pâncreas de não produzir insulina. A insulina é quem ameniza a glicose no organismo.
não tinha produção de insulina para quebrar essas partículas, então tinha tanta glicose circulando no organismo que ela não conseguia ser reabsorvida pelo rim. Então ela começava a ser excretada na urina. Tá? E aí a pessoa apresentava outros sintomas de diabetes, como sede e micção noturna, né, emagrecimento e tal. E acabava que o médico tomava essa urina para saber se a pessoa era diabética. Outro sinal indicativo de que a pessoa está com alteração da glicose e está eliminando pela urina. Formigas no vaso, gente, tá? Às vezes a gente acha normal ter formiga no banheiro. Pode ter feito uma comunicação ali por um cantinho, elas terem conseguido chegar ao banheiro. Mas na volta do vaso, entrando e saindo do vaso sanitário, pode indicar que alguém daquela casa está com diabetes, tá? Porque o correto da glicose é ela ter uma taxa, né? A gente sabe que em jejum é até 99 ou 110, dependendo da literatura, uma taxa que seja propícia ao meu rim conseguir trabalhar com isso. No momento que essa taxa se torna alta, ele vai começar a eliminar em excesso, porque ele não vai conseguir trabalhar com toda aquela quantidade de glicose. Então, ele vai eliminar na urina, tá? E os néfrons, né? Os néfrons são as unidades funcionais do rim e as menores unidades que a gente tem no nosso rim. Eles são divididos em corpúsculo renal e túbulos renais, né? O corpúsculo renal também é chamado de corpúsculo de Malgip. Isso são nomenclaturas que os descobridores, os estudiosos disso, foram homenageados a respeito. É formado por um glomérulo. O que é um glomérulo? É um novelo de capilares, tá? É uma rede de capilares que trabalha fazendo a parte de metabolizar essa excreção. E envolve uma cápsula, então é como se eu tivesse uma bola transparente e esse néfron tivesse dentro dessa bola alocado com uma comunicação externa para o restante do rim, tá? Como se ele tivesse um rabinho. A cápsula de Bowman. Os túbulos renais partem da cápsula e apresentam-se numa sequência de túbulos: proximal, alça de Henle e túbulo distal. Esse abre-se no ducto coletor. Gente, isso são nomenclaturas, isso são estruturas anatômicas, tá? Eu preciso que vocês entendam como funciona. A questão das nomenclaturas não precisa decorar, tá? E a gente tem néfrons corticais e justamedulares. Os corticais, eles fazem uma porção, eles são uma porção que adentra a medula renal, e os justamedulares estendem-se mais profundamente na parte da medula. Tem uma imagem aqui. Então, essa imagem é bem interessante aqui. Deu um alma. A gente tem essa parte bem interessante. Então, se a gente pegar esse fragmento aqui renal e der um zoom, a gente vai conseguir visualizar isso aqui, tá? Se a gente tirar a estrutura do tecido, a gente vai visualizar somente o néfron. Então, ele é uma unidade muito pequena do rim e ele é microscópico, tá? Então, o que a gente tem aqui dentro dessa cápsula? Os glomérulos, que são os aglomerados de capilares, tá? E aí a gente tem o túbulo contorcido proximal. Por que ele é túbulo contorcido? Porque ele é uma tubulação torcida mesmo, tá? E a gente tem o distal, que ele está após a alça de Henle, então a gente tem o contorcido proximal, que é o que fica próximo à cápsula. Depois a gente tem a alça de Henle, que é uma unidade que não é enovelada, não é contorcida, ela é uma unidade curva. Depois a gente tem o túbulo contorcido distal, que ele está mais distante da cápsula. Distante da cápsula e próximo aqui ao túbulo coletor, que é o que vai fazer a parte que eu mostrei para vocês de colar aqui e mandar para o ureter. Entenderam?
aqui é como se fosse a nossa fossa de casa, o filtro da nossa casa, entendeu? A gente tem a água da máquina de lavar, a gente tem a água da torneira do banheiro, a gente tem a água do chuveiro do banheiro e a gente tem a água do tanque. Como é que isso vai funcionar? Cada local que eu utilizar e abrir essa torneira, ela vai ser conduzida para a fossa ou o filtro da minha casa, através de uma tubulação. Aqui vai ser da mesma forma, mas é como se a gente tivesse apenas uma torneira. Por exemplo, na cozinha, que eu tenho a pia da cozinha ligada à caixa de gordura. Eu abri a minha torneira aqui, tá? Deixa eu apagar. Eu abri a minha torneira aqui, estou dando aporte de água aqui, está chegando pelos capilares. Estou lavando a louça. Essa água vai começar a seguir o seu trajeto. E aí ela vai passar pelos joelhos da minha tubulação. E vai indo. E vai começar a tomar a proporção de urina, porque está acontecendo todo um metabolismo. Vai chegar lá na minha caixa de gordura. Chegou na minha caixa de gordura, saiu da minha caixa de gordura. A minha caixa de gordura encheu, tá? Isso aqui tá aqui dentro. A minha caixa de gordura encheu, vai mandar para a fossa. E aí vai sair a urina. É esse o processo. Questões metabólicas, função nefrótica, a fundo, eu nem trouxe para vocês, porque são reações bioquímicas, tá? São questões muito detalhadas para a gente trabalhar. A gente precisaria de 2, 3, 4 aulas para trabalhar sobre isso, tá? Não seremos nefrologistas, precisamos aprender apenas o quê? Que o néfron é a unidade de filtragem do meu rim. Como que esse néfron trabalha? Ele tem o aporte sanguíneo levado até ele através de vasos capilares. Não teria sentido eu colocar uma artéria ou uma veia dentro de uma estrutura microscópica, gente, tá? Então, dentro de uma estrutura muito pequena, eu vou utilizar capilares, que são da espessura de um fio de cabelo, tá? Então, esses capilares vão levar o sangue até essa estrutura, onde elas vão estar dentro da cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, tá? Vai ter um novelo de vasos e eles é que vão fazer as reações metabólicas e passar a excreção para essa região de condução para o túbulo coletor que vai ser dentro da medula renal e que vai conduzir essa urina para dentro do meu ureter, da minha bexiga e da minha uretra. Vocês entenderam isso? Como qualquer coisa no nosso organismo, é um jogo de futebol. Ninguém trabalha sozinho. Ficou entendido, pessoal? Alguém quer que eu explique de novo? Agora o cálice para sempre. Sim? Não entendeu bem. Vamos lá de novo. Aqui tá o meu rim, tá? Léo e quem mais não entendeu. Aqui tá o meu rim. Eu vou ter aqui no meu rim uma veia. Deixa eu desenhar em azul aqui. Deixa eu colocar em vermelho. E uma artéria, tá? Conforme o meu rim, o meu organismo for gay. Eu tenho aqui uma artéria e uma veia, tá? Conforme a minha circulação trabalhar, eu vou receber aqui nessa artéria o sangue proveniente da minha artéria aorta abdominal. É como se a minha aorta estivesse aqui, ó.
Aqui eu tenho a minha aorta e ela vai se dividir para cá e ela vai se dividir para cá, tá? Uma para cada rim. Então a minha artéria aorta mandou o sangue que entrou no meu rim pela minha área abdominal. Ok, grande circulação, consigo visualizar. Lá dentro do meu rim, tenho essa estrutura aqui, que é a medula renal, tá? Lá na minha medula, eu vou dar um zoom nessa medula e eu vou começar a ver o que acontece lá dentro. Lá dentro, eu tenho essa estrutura aqui, que é a estrutura de funcionamento mais importante do meu rim. É a parte dos néfrons. O que os néfrons são? A unidade de filtragem do meu organismo. Tenho lá a unidade onde é filtrado o meu sangue. Como que esse sangue vai chegar nesses capilares através de uma artéria? Como ele vai chegar no néfron através de uma artéria? Pelos capilares. Onde esses capilares estão? Eles estão envolvidos por essa cápsula, ficam protegidos aqui, e aqui eles fazem a parte metabólica deles. O meu sangue vai chegar aqui. Até aqui é sangue ainda, tá? Aqui é sangue. O que esse sangue vai sofrer? Ele vai sofrer um processo de separação de substância. Então, conforme ele começar a ser feita essa separação, ele vai percorrer todo esse trajeto aqui, tá? E aqui vão acontecer reações metabólicas de reabsorção e excreção. Aqui vai ser dividido o que eu preciso ficar e o que eu preciso eliminar. Conforme eu precisar eliminar, o meu rim vai sair esse túbulo coletor aqui, que está dentro da minha medula, tá? E ele vai percorrer o caminho do ureter para chegar até a minha bexiga, tá? Isso aqui, essa imagem aqui, é isso aqui. Então, se a gente fizer uma análise, vou voltar aqui no slide. Aqui. Se a gente fizer uma análise, lá eu estou falando disso aqui, ó. Então, os meus túbulos coletores, todos juntos, que tem milhares dentro dessa cápsula, eles vão desembocar nesse cálice que vai conduzir a minha urina para a bexiga. Deu para entender agora? Tá. Vamos adiante, então. Como é que esse néfron ele trabalha, né? Ele tem uma pressão sanguínea, tá? Que é uma parte do plasma. É a água com partículas dissolvidas de sais, ureia, ácido úrico e glicose. Que sai dos capilares que formam esses glomérulos que a gente viu. E vai cair na cápsula. E vai passar pelo túbulo renal. Então, aqui... Muito obrigada, Marinês. Então, aqui a gente vai ver o quê? Que essa parte que entra em contato com o meu néfron já é mais a parte plasmática do sangue, que é constituída por muito líquido, muita água. Por isso que as coisas têm uma ordem cronológica para a gente entender, tá? A gente aprendeu lá como é que o coração funciona. O coração funciona com sangue. Bom, beleza. O que é esse sangue? Esse sangue ele é constituído por células sanguíneas e plasma. Esse plasma? Plasma é a parte líquida do sangue, é onde está contido muitas das substâncias que eu faço a ingestão, sais minerais, proteínas, enfim. Então, esse plasma, por uma ação de pressão, ou seja, de osmose, né? Aquilo aprendeu por osmose, que é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, eu tenho um meio mais concentrado na circulação e o meio menos concentrado, que é a parte tubular. Então, vai entrar ali por osmose, tá? Por uma questão de pressão e empurrar. É como se eu quisesse colocar um botão de pressão dentro da casa dele, fazer uma pressão para aquele botão entrar ali, tá? E aí ele vai entrar, vai passar por toda a tubulação renal. E ali vai ocorrer o processo de reciclagem, né? Lembram lá, quando a gente vê os vídeos das recicladoras, as pessoas trabalhando,
isso vai para cá, isso vai para cá. Uma garrafa PET fica, um papel higiênico sai, uma lata fica, um papel toalha sai. E assim é o processo de reciclagem lá dentro dessa tubulação. Ele vai ver o que tem que ficar para reabsorver, para mandar lá para o organismo, que é glicose, sódio, carbonato também, e vai reter para ele para mandar para a circulação de volta. E o que for excreção, por exemplo, ureia, né? Ureia, creatinina, né? O que é isso? Essas substâncias são tóxicas para o organismo. O meu organismo, ele não funciona com creatinina, ele não funciona com ureia, o ácido úrico também é um ácido muito agressivo para o meu organismo. Então eu preciso fazer o quê? O meu organismo precisa fazer o quê? Ele precisa excretar isso. Só de curiosidade e fazendo parte desse sistema, eu vou falar uma situação para vocês que a gente comentou ontem em aula. A amônia, ela é uma substância altamente tóxica para o organismo, tá? O nosso organismo ele não consegue suportar a toxicidade da amônia. Então, se por acaso a gente inalar amônia em alguma situação de utilização de produto químico, de utilização de produto abrasivo, o fígado vai metabolizar essa amônia e transformar ela em ureia, tá? E aí a ureia é uma substância que o meu rim consegue reconhecer e excretar. Caso contrário, ele não vai reconhecer e eu vou sofrer uma intoxicação por amônia, tá? Não só na parte respiratória, mas na parte circulatória também. Porque a amônia é um produto muito forte do rim comportar, tá? E aí, então, chegou lá nessa parte do meu rim, né? A parte de substâncias úteis, que é a água, a glicose e os sais minerais. Elas atravessam a parede do túbulo renal, justamente por isso que eu falei para vocês, por osmose, por uma questão de pressão, e retornam para a circulação sanguínea. Então, o que é conduzido pelo túbulo é o que vai ser excretado. O que vai ser reaprovado, ele vai passar do meio por meio de concentração, vai por diferença de pressão, ele vai ser retirado do meu vaso e vai ser conduzido pelos outros capilares periféricos para a minha circulação para ser reaproveitado. E assim, o que resta nos túbulos é uma pequena quantidade de água e resíduos, como ureia, ácido úrico e amônia. E a urina que segue para as vias urinárias. Então, vamos ver aqui, eu não sei se eu tirei exemplo. Não tirei. Tá? Então, por isso que quando a gente faz exame de urina, aparecem todas aquelas unidades de pequenos cristais, algumas cristalizações. Por quê? Porque a gente ingere sódio, porque a gente tem a parte de ácido úrico e ureia, que às vezes eles fazem pequenos cristais. Vocês vão ver quando a gente trabalhar lá no hospital, quando a gente for para estágio, quando a gente for esvaziar as bolsas coletoras, né, de urina da sonda vesical de demora, que ela vai ter um farelo no fundo, alguma crescitação, né, de substância. Aquilo ali é o que a gente elimina normalmente na nossa urina, mas a gente não consegue ver, a gente faz no vaso sanitário e dá descarga, mas no momento que aquilo fica precipitado dentro de uma bolsa, a gente consegue visualizar, tá? Tem aquela substância que parece um pó. Tá, vai pra lá. E aí a gente consegue fazer uma análise do que contém na nossa urina, tá? O que vai acontecer nesse meio tempo aí? É aí que eu posso desenvolver os meus cálculos renais, dependendo da minha forma de alimentação, da minha quantidade de ingestão de líquido por dia e da minha filtragem no rim, né? A gente sabe. Eu tenho uma aluna da noite que me deu um exemplo bastante triste, eu fiquei bastante chateada, assim, de saber o quanto as pessoas são leigas e prejudicam um familiar. Ela cuidava de um paciente que tinha problema renal e ela não fazia o técnico ainda. E aí ela disse que o paciente começou a não urinar, né?
porque ele estava com comprometimento renal. E aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu? A família começou a dizer para ele assim: não, tu tá com problema de urina, toma água. Toma água, toma o chá do não sei o que, toma o chá do não sei o que por água, ao invés de tomar água e tal. E começaram a fazer ele tomar. Só que ele estava com comprometimento renal. Ele estava com 40% do funcionamento de um rim e 60% do funcionamento de outro rim. Tá? E ele começou a tomar mais do que 2 litros de água por dia. O que aconteceu? Ele morreu. Ele fez um edema agudo de pulmão. Por quê? Os 2 litros que ele ingeria por dia, eles não conseguiam ser eliminados por completo, porque o rim dele não fazia o processo de filtragem. Então ele ficou alagado, ele ficou inundado, o coração dele não deu conta de bombear aquela quantidade de sangue, começou a acumular líquido no pulmão, e como foi o vídeo que a gente viu ontem de um alvéolo sendo inundado, ficou o líquido dentro do alvéolo, e o que é uma reação normal do organismo, né? Em alguns outros casos de ataque contra substâncias tóxicas. Mas os alvéolos dele ficaram inundados e não teve espaço para troca gasosa. Então ele acabou morrendo. Por quê? A pessoa tem que ingerir água quando ela tem um problema urinário e não um problema renal. Se tomar água tendo um problema renal, esse líquido fica parado no organismo, porque não vai filtrar. Mas se ela tiver uma infecção urinária, se ela precisar que um cálculo renal se desloque, ela vai precisar tomar água para conduzir isso para fora. Agora, se o rim não filtra, ela não pode tomar água, tá? Porque essa pessoa vai morrer afogada no seco, gente. Trocando em palavras grosseiras, essa pessoa vai morrer afogada no seco. A Léo falou, a mãe teve internada por 39 dias até o rim voltar a funcionar. Sim, aí é o caso de internar num hospital e tratar a causa base dessa patologia. Não fazer tratamentos em casa. Aí um dia ele começou a reclamar de dispneia, de desconforto, de dor na região torácica e região posterior também. Quando chegou no hospital, ele já tinha tanto líquido que ele estava botando para fora, né, pela boca e pelo nariz. E ele veio a falecer naquele momento ali. Então é a ignorância de conhecimento que leva a esse tipo de atitude. Então, a partir de hoje, vocês já sabem, se a pessoa tem um problema renal, não é ingerindo água que vai resolver. Agora, se a pessoa tem um problema urinário, ela pode ingerir água. Ah, o chá do quebra-pedra que ele resolve? Sim, eu li um artigo que eles fizeram uma pesquisa e disseram que ajuda a fragmentar os cálculos renais para que eles sejam eliminados de forma natural. Dependendo do tamanho do cálculo, a pessoa também não pode ingerir muita água, porque aquele cálculo vai deslocar, vai obstruir a uretra, ureter, né? Se obstruir o ureter, isso é um assunto lá para o final do conteúdo, mas eu já vou falar para vocês. Se obstruir o ureter aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer todo o processo de filtragem da urina normal, e quando essa urina começar a se deslocar para cá, ela vai fazer o quê? Vai trancar. Quando ela trancar aqui, o rim vai acontecer o que com o rim? Ele vai distender, porque ele vai estar cheio de urina. E é isso que dá a cólica renal. A cólica renal não é pelo trajeto do cálculo no ureter, tá? O cálculo renal é porque o ureter obstruiu a passada e o rim ficou encharcado, mais do que ele está acostumado, e ele se dilatou. E aí é que causa a cólica renal. Eu. Gente, e aqui tá na imagem a formação da urina. Só um pouquinho que eu tô botando um desenho pro meu anjinho ficar quieto.
Tá? E aqui está mostrando tudo isso que eu expliquei para vocês anteriormente. Tá? Aqui tem o fluxo sanguíneo e a gente tem arteríolas, né? Eferente, aferente e eferente. Aferente vem e eferente vai. Tá? E aqui está a estrutura de filtragem do néfron num zoom. Então, eu tenho o quê? Nesse primeiro momento, vejam que mostra aqui o desenho por osmose mesmo, que é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Percebam essas setas aqui, tá? Isso vai ser proveniente do sangue que vem lá da minha grande circulação. Então, vai ter a passagem de substâncias para cá, tá? Essas substâncias vão ser determinadas por um processo seletivo natural do organismo. Então, ele vai encontrar água e solutos como reabsorvíveis, e aí ele vai devolver para a circulação. E ele vai perceber resíduos adicionais, que são aqueles que eu falei que o organismo não reabsorve, porque são tóxicos, e ele vai deixar nessa circulação lá do túbulo renal para que seja excretado. Podem perceber que é um processo gradual de cor aqui, né? Que é um processo que vai tornando a urina de cor amarela. O plasma sanguíneo, como a gente estudou, ele já é amarelo por si só, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: fui no banheiro agora, fiz um xixi bem clarinho, quase não deu para ver que era xixi. Porque tomou bastante água, rediluiu aquele plasma e aquela excreção toda e tornou um líquido claro. Agora, não toma água, vai no banheiro, principalmente mulher. Mulher, quando não toma água, segura a urina e vai lá no banheiro dali a 3, 4 horas depois da última micção, faz uma urina escura, amarelo escura, com odor forte, né? Porque é uma urina concentrada, ela não teve líquido para diluir, ela é o processo simples e único de filtragem do rim. Aquele rim, como eu digo, já está assim, ó, seco, espremido, se espremendo para tentar fazer algum líquido sair daquele corpo. E aí faz uma urina concentrada e escura, tá? Dependendo se tiver algum tipo de infecção, vai sair até alguns fragmentos de secreção purulentos, né? Infecção. Então, esse aqui é o zoom daquele processo que eu expliquei para vocês. Ocorre a passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado e um processo seletivo natural do organismo. Então, a gente tem as vias urinárias, né? Quando se falar em vias urinárias, a gente tem a bexiga, os ureteres e a uretra, que é essa parte abaixo do rim. Então, o que a bexiga urinária é, né? O cisto, às vezes se fala em cistocele, que é a bexiga caída, né? Cistite. Então, também tem a nomenclatura de cisto urinário, antigamente se falava assim, tá? Ele é um órgão muscular elástico, uma espécie de bolsa, como se fosse um balão, né? Situada na parte inferior do abdômen, que serve como um acumulador de urina, tá? Porque a gente tem as mangueirinhas, que são os ureteres, que desembocam lá dentro dessa bexiga. Ela armazena temporariamente a urina, quando o volume chega a mais ou menos 300 ml, tá? Então, 300 ml, a nossa bexiga comporta até 800. Com 300 ml, a gente começa a ter o reflexo de micção, porque um sistema de neurotransmissão, eu tinha colocado o vídeo para apresentar na aula para vocês, mas aqui não comporta. Quando eu postar a aula, eu vou postar os vídeos também. O sistema de neurotransmissão avisa para o cérebro, ó, comunica aí que ela precisa fazer xixi, ou que ele precisa fazer xixi, porque aqui o negócio já está chegando na metade, tá? Daqui a pouco vai encher e vai começar a doer, porque realmente, quando a gente está com a bexiga muito cheia, dói, tá? Envia uma mensagem ao sistema nervoso fazendo com que tenhamos vontade de urinar. Nós temos vontade
vontade de urinar. Isso não quer dizer que a urina vai sair sozinha aí, tá? Eu vou mostrar para vocês por quê. Na parte inferior da bexiga, a gente tem um esfíncter. O que é um esfíncter? É um músculo de contração para fechamento, tá? Nós temos o esfíncter na parte do estômago, nós temos o esfíncter urinário, nós temos o esfíncter anal, que são o urinário e o anal são esfíncteres que a gente tem controle, tá? Por que a gente tem controle? Porque é um motivo do desfraude a partir dos 2 anos da criança. Porque uma criança com menos de 2 anos não tem maturação suficiente desse esfíncter para saber quando ela pode segurar a urina e quando ela pode eliminar essa urina. Isso é imaturidade do sistema nervoso dessa criança, não tem a condução desse estímulo pronta ainda. Por isso que o bebê usa fralda, porque quando eles percebem, quando a gente percebe a urina já saiu, eles nem sabem que eles estão urinando e nem sabem que eles estão evacuando. Portanto, uma criança que é forçada a desfraldar antes, para que a mãe diga, eu tenho orgulho que eu desfraldei meu filho com 1 ano e 5 meses, pode estar causando algum trauma nessa criança, tá? Por isso que o desfraude é a partir dos 2 anos, que é a partir desse momento que se desenvolve a maturação desses esfíncteres. Tem a história de que quando a criança consegue pular e não se urinar, é sinal de que esse esfíncter está amadurecendo. Porque quando a gente é mais velho, lá as vós, a gente sabe que usam fraldas, porque tem a incontinência urinária, já é um envelhecimento desse esfíncter. Então, quando a gente fica velho, a gente fica igual ao bebê. A gente vai perdendo algumas funções que quando bebê a gente ainda não tinha. Então, se a criança pular e não eliminar a urina, é porque ela está conseguindo contrair esse esfíncter urinário e o esfíncter anal também para não evacuar, tá? Então, mais um conhecimento que vocês podem disseminar por aí. Antes dos 2 anos é um desfraude traumático, gente, tá? É na base da briga, da birra. Então, a gente tem um esfíncter, que é um músculo circular que fecha a uretra e controla a micção. Quando a bexiga está cheia, o esfíncter se contrai, empurrando a urina em direção à uretra, de onde então é lançada para fora do corpo. A capacidade máxima de uma bexiga até 1 litro, gente, mas 800 ml é o mais comum, tá? Principalmente em mulheres. Então, aqui a comunicação do ureter chegando na bexiga, tá? Desemboca de 2 lados, né? Quando a gente tem função renal bilateral, às vezes as pessoas têm função renal unilateral e aí vai chegar por um lado só. Os ureteres, eles são ductos que levam a urina do rim para a bexiga. São encontrados no nosso corpo 2, né? Cada um partindo de um dos rins. Eles apresentam mais ou menos 25 a 30 centímetros de comprimento e 4 a 5 milímetros de diâmetro. Então, eles são bastante finos, tá? E é por isso que os cálculos renais, eles têm que ter uma medição para saber se eles vão passar nesse ureter ou não. E aqui eu coloquei para vocês esse desenho. Deixa eu colocar uma cor bem diferente aqui, pegar um preto. Eu coloquei esse desenho para exemplificar o exemplo da artéria aorta abdominal e da veia cava, tá? Aqui em vermelho é a aorta abdominal e aqui em azul é a veia cava. O que vai acontecer aqui? A artéria abdominal vai sair lá do coração, a aorta abdominal, vai ser a aorta cardíaca, depois a aorta abdominal. Vai mandar o sangue para os meus rins. Consequentemente, neste nível aqui de veias renais, vai se ligar a minha veia cava, que vai levar esse sangue de volta lá para o meu coração para que ele seja oxigenado. Ah, então o sangue vai chegar aqui, vai pegar carona? Sim, ele pega o bonde andando, tá? Ele não vai chegar aqui e descer, ele vai chegar aqui e vai subir. Ele pega o bonde andando e segue o curso da circulação para chegar lá no coração, lá na metade do caminho, tá? Então, vocês veem que esses vasos, eles se bifurcam aqui embaixo, né? Dando origem a artéria, vai dar origem às artérias femorais, e a veia cava vai desembocar lá nas safenas, né? Que são os vasos de maior calibre venosos da parte inferior do nosso organismo. E aí tudo é uma ramificação, tá?
Isso aqui é um sistema urinário masculino. E aqui está o exemplo do sistema recoberto pelas nossas costelas, como eu falei para vocês, tá? No nosso organismo, conectado aos uretérios, mostrando a dimensão desses uretérios, e a bexiga fica dentro do nosso quadril, dentro da nossa bacia. Por isso que as mulheres grávidas têm muita vontade de fazer xixi, porque a bexiga fica à frente do útero. Então, quanto mais a barriga cresce, menos a bexiga consegue aumentar. A uretra é um tubo muscular que conduz a urina da bexiga para fora do corpo. A uretra feminina mede cerca de 5 centímetros de comprimento, né, no máximo, e transporta somente a urina. A uretra masculina mede 20 centímetros e transporta a urina para fora do corpo e também é o ducto condutor dos espermatozoides. Então, a uretra masculina tem duas funções, tá? A feminina só uma. Então, aqui a gente tem um exemplo que eu falei para vocês da diferença de situação para que os micro-organismos invadam. Até nisso, mulher sofre, né? Percebam a dimensão dessa uretra aqui e dessa uretra aqui, tá? Por isso que é orientado aos homens, sempre depois que tiverem um processo de ejaculação, que urinem para lavar esse caminho e não deixar nenhum resquício. Não que vá causar algum problema, mas o ideal é que não fique ali. E as mulheres também, porque a gente sabe que a uretra está bem na entrada do canal vaginal, não é dentro e não é distante, tá? E aí pode acontecer também de algum espermatozoide adentrar ali e causar algum processo infeccioso na mulher, tá? Então, aqui está o sistema urinário masculino. A gente consegue perceber a bexiga e a próstata. A próstata é esse órgão laranja aqui. Então, quando o homem tem alguma alteração a nível de próstata, ele pode acabar tendo problema para urinar, porque a próstata aumenta de tamanho e vai comprimir a uretra desse homem que passa no meio dessa, o ureter que passa no meio dessa próstata, tá? Então pode ocorrer de causar alguma alteração miccional ou ter eliminação de sangue juntamente com essa urina proveniente da próstata que está doente, tá? E aqui atrás a gente tem o intestino reto. Então, o sistema urinário masculino difere do feminino na média em que a uretra, que canal que conduz a urina para a bexiga, para o exterior, também é utilizada para a liberação do esperma no ato da ejaculação. É dividida em 3 partes. Prostática, né, que é a parte ali da região da próstata. Cavernosa, que é a parte dos corpos cavernosos que fazem ter a ereção. E as membranosas, e a uretra masculina mede aproximadamente 20 centímetros e estende-se do orifício uretral interno na bexiga urinária até o orifício uretral externo na extremidade do pênis. E aqui está uma uretra feminina, tá, gente? Então aqui está o exemplo que eu falei para vocês. Isso aqui é o útero. Agora vocês imaginem que esse útero aqui tem o tamanho de uma pera. Mas na gestação ele vai ter o tamanho de uma melancia. E a pobrezinha da bexiga aqui vai ficar apertada. Então, uma mulher grávida de 38, 40 semanas, 36, que é quando a gente começa a levantar até de noite para fazer xixi, ela nunca vai conseguir acumular 800 ml de diurese no organismo dela. 200, 100 ml, ela já precisa ir no banheiro. Por isso que é toda hora fazendo xixi aos pouquinhos. E a gente não pode ficar sem urinar esse pouquinho. Uma que causa um desconforto muito grande e outra que a mulher grávida tem a imunidade mais baixa. Se a gente concentrar essa urina, pode acabar. Isso, por isso os inchaços também, né? Além da sobrecarga do organismo, a gente precisa fazer bastante vezes a urinar para eliminar esse líquido em excesso. Isso, um espirro, Deus o livre, um espirro já espirra de perna fechada. Não sabe se sai o xixi ou a criança, né? E aí comprime a bexiga, tá? O
que o bebê faz? Ele comprime a bexiga e eleva os outros órgãos. E a criança é muito cabeluda, da azia. Não, gente, a criança é grande, tem muito líquido, empurra o estômago para cima e faz o refluxo do ácido gástrico, do suco gástrico. Não tem nada a ver com o cabelo da criança. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, ó, a nossa uretra, ela é bem próxima da entrada do canal vaginal, tá? Muitíssimo próxima da região anal. Então, se eu usar uma calcinha muito apertada e uma calça muito apertada, tranquilamente os bichinhos podem sair daqui e se alojarem aqui, são combatidos facilmente, porque aqui é um meio muito ácido, né? Tem um pH para combater micro-organismos. Agora, se chegar aqui, pode entrar facilmente e aí já chegou na bexiga, já fez a festa, tá? Essa parte aqui que eu falei para vocês do canal vaginal, né? A gente tem a parte do sistema reprodutor também, que a gente vê, que eu não sei se eu vou dar para vocês agora ou quando a gente for ver um conteúdo específico. A parte do sistema reprodutor, o espermatozoide, ele tem um caminho muito árduo para percorrer até ele conseguir fecundar o óvulo dessa mulher que está aqui na tuba, tá? Porque tem um pH aqui dentro do canal vaginal que ali já morrem muitos, que eles não suportam o pH, tá? E vocês percebem aqui também o que eu estou falando, que o espermatozoide pode muito bem acabar entrando na uretra da mulher, tá? Então é um local muito delicado, um local que precisa ser muito limpo. Então as diferenças entre os dois sistemas, né, o sistema urinário masculino e feminino, apresenta os mesmos órgãos. Portanto, se avaliar esse sistema em pessoas de sexos diferentes, encontrará 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Entretanto, algumas diferenças podem ser observadas. A bexiga está localizada na frente do reto. Nos homens, essa se separa no reto pelas vesículas seminais, enquanto na mulher observa-se a presença da vagina e do útero. A uretra do homem apresenta outra função, além de garantir a eliminação à urina. A uretra é a passagem do sêmen e da ejaculação. No sexo feminino, a uretra é considerada um órgão exclusivo do sistema urinário. Então, no homem também faz parte do sistema reprodutor. E a uretra masculina é maior que a feminina, né? Possui cerca de 20 centímetros e a feminina apresenta 4 ou 5, dependendo da literatura. Tá? Então, aqui está a curiosidade que eu acho que muita gente vai entender a parte que eu falei do conteúdo, que pensaram que cada medula, cada parte da medula renal tinha um néfron. Não, cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons. Então, se nós temos 2 rins, nós temos aproximadamente 2 milhões de néfrons trabalhando dia e noite para filtrar a nossa urina e a gente ainda reclama que saco, tô me mijando de novo, né? O rim de um recém-nascido é 3 vezes maior em proporção ao peso do corpo que o rim de um adulto, porque eles nascem com um rim aproximadamente do tamanho adulto, tá? Não é que o rim deles é maior, depois encolhe. Não, o rim deles é grande e eles que crescem na volta do rim. O rim direito é ligeiramente mais baixo do que o esquerdo, pela presença do fígado, que eu já falei para vocês. E os rins recebem cerca de 1,2 litros de sangue por minuto, né? Ou 125 ml, mais ou menos, que foi o que eu falei para vocês. Que dá na mesma coisa, né? Seria 1,250. 1,125, seria um pouco menos do que está aqui. Em média, o indivíduo elimina entre 1.000 a 1.500 ml de diurese por dia, né? A presença de glicose na urina pode ser um sinal de diabetes. A proximidade da uretra feminina com o ânus favorece o surgimento de infecção urinária. A capacidade média da bexiga é de 700 a 800 ml, podendo ser a 1 litro, dependendo da literatura. Então, pode ser que vocês encontrem essa variação. E o câncer de bexiga é o câncer mais comum do trato urinário. Sangue na urina, dor ao urinar, vontade de urinar, mas sem conseguir realizar a micção, são alguns dos sinais que merecem atenção para essa patologia. Tá? Aqui destacado, né, o nosso sistema renal no organismo. Então, vocês podem perceber aqui que no meio, posicionado à frente, a gente tem o intestino. E no caso de uma pessoa que não tem um rim, ela não fica com uma malformação abdominal, uma pelas costelas e outra
porque o intestino ocupa o espaço desse rim. O meu sobrinho, ele nasceu já desde a morfológica se viu que ele tinha um rim menos desenvolvido do que o outro. E aí, quando ele nasceu, ele fez acompanhamento por 1 ano e foi detectado a genesia do rim dele. O que é isso? É a ausência do órgão. Ele não tem um rim, tá? Ele nasceu sem um rim, então ele tem somente 1 milhão de néfrons. E o médico falou que é melhor, né? E a gente sabendo agora esse conceito, a gente entende que é melhor nascer sem um rim do que perder um rim ao longo da vida, porque tu nascer sem um rim, o teu organismo sabe trabalhar com um rim só. Agora, tu saber trabalhar com 2 e perder um, o organismo sente a diferença. E aí, no ultrassom que ele fez, com 1 ano e meio, viu que as alças intestinais já haviam ocupado o local desse rim direito, que é o que ele não tem, para não deixar nenhuma malformação aparente no organismo. Tá? Mas ele vive muito bem, ele não tem problema de saúde nenhum. Pelo contrário, é bastante saudável. Já falei essa parte aqui, não vou falar de novo para vocês da formação da urina. E o que é a homeostase, né? Que fala aqui que a formação da urina é uma importante função do sistema urinário, uma vez que é fundamental para o equilíbrio da composição química do meio interno. A homeostasia, né? Nosso organismo ele é uma máquina perfeita que necessita de cada variável para que esteja completamente ajustado para o seu funcionamento e que esse ocorra de forma correta, né? Então, se a temperatura está muito elevada no nosso organismo, um exemplo, pode ocorrer alterações no estado mental, comprometimento de órgãos e até a forma do indivíduo, como a gente conversou em aula ontem. A homeostase foi criada por um estudioso, né, e é definida como a habilidade de manter o meio interno em equilíbrio quase constante, independentemente das alterações que ocorram no ambiente externo. O meio interno, por sua vez, é definido como fluidos que circulam pelas nossas células, que é o líquido intersticial, o líquido que circula entre as células, tá? Para que seja mantida essa hemostasia, o meio interno ele tem alguns valores que tem que se manter sem alterações. Como é que se consegue isso? Por processos fisiológicos, né, coordenados no nosso organismo para garantir esse equilíbrio. São a respiração, a digestão e a excreção, por exemplo, que são 3 processos fundamentais na nossa biologia natural. O meio interno tem oxigênio e nutrientes necessários às células e as substâncias tóxicas que possam causar danos ao corpo são retiradas. Então, esse é um processo básico do corpo. Quando o meio interno não está em equilíbrio, por exemplo, eu me perdi na selva, me perdi na floresta, me perdi no deserto. O meu organismo vai tentar manter esse equilíbrio, mas eu não vou ter como repor, porque eu não tenho do que me alimentar. Então, o meu organismo vai começar a trabalhar menos no processo de digestão, porque eu não vou ingerir nada, né? E a excreção também não vai funcionar, porque eu não vou ingerir líquido e eu não vou fazer circular. Quando eu começar a desidratar, é o quê? O meu organismo está tirando líquido de onde ele consegue. Por exemplo, ele começa a tirar esse líquido intersticial para conseguir fazer a metabolização do rim. Então, eu começo a desidratar fisicamente. A pessoa fica com aquela pele, né, seca, a prega cutânea com mais de 3 segundos, que a gente percebe que é desidratação, porque está tirando líquido da onde não deveria para manter essa função. E aí fica com aquele aspecto desidratado, né? Aquela fisionomia feia. A gente começa a ter várias alterações, inclusive neurológicas. Acontecem mudanças, disfunções internas e acontece a perturbação da homeostase, que pode resultar em uma doença. E a gente começa a ter vários desequilíbrios do organismo, porque ele está só retirando e não está repondo. Pode ocorrer a morte, né? Dentre as variáveis que devem permanecer em equilíbrio para que haja homeostase, a temperatura corporal deve ser mantida, o pH e os líquidos corporais, a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então, vocês já viram, por inanição a gente não consegue manter isso. E aí a gente tem a secreção de hormônios, né? E a comunicação de neurotransmissores para que a gente consiga
fazer esse equilíbrio. Então, o sistema nervoso informa que algo está acontecendo no interior do corpo e produz uma resposta a determinado estímulo. O sistema endócrino, por sua vez, secreta mensageiros químicos, que são os neurotransmissores. A gente tem um mecanismo autônomo, né, de homeostase, não, a gente não precisa pensar nisso, ele se faz sozinho. E aí acontece que quando é mandado um estímulo de que não está dando certo, ocorre uma mudança no organismo automática. Tá? Se a pressão arterial está alta, por exemplo, diversas reações acontecem para que a pressão caia. Por meio dessas alterações, é possível controlar quando uma variável está em excesso ou deficiente no organismo. A gente começa a ter alguns sinais, sintomas e algumas reações para que isso ocorra e a gente tenha um aviso, tá? Isso aqui já falei para vocês dessa parte aqui também. Eu coloquei só mais uma imagem para falar dessa parte de filtração, reabsorção e secreção, tá? Deixei uma parte descrita aqui, na outra eu somente citei. E aqui tem toda a parte que eu expliquei para vocês, passo a passo, da entrada e etc. da urina. Não vou falar novamente. E aqui tá me fugiu o nome agora. A cápsula e o emaranhado lá, Ai, tem que voltar lá pra ver. Me fugiu aqui. A cápsula de Bowman e os glomérulos, tá? Aqui dentro, num zoom dessa imagem aqui. Então, aqui é que ocorre o início do processo todo. Então, a gente tem doenças desse sistema, né, gente? Que podem ser associadas aos rins, às vias urinárias, né, que são os uretérios, a bexiga e a uretra. Então, nefrite, né? Nefrite vem de néfron. Então, it é infecção, néfro é de néfron. Então, é uma infecção dos néfrons, resultando de diversos fatores, a superdosagem de medicamentos, a presença no organismo de algumas substâncias tóxicas, como mercúrio. E é por isso que lá na lista de material de vocês é obrigatório termômetro digital, gente. Não se usa mais nada com mercúrio, porque se estudou a toxicidade altíssima do mercúrio. No momento que uma partícula que mantém esse mercúrio isolado do meio externo se rompe, por exemplo, quebrar um termômetro, esse mercúrio ele é altamente tóxico, ele não pode ser descartado no lixo, e etc. A gente não pode recolher com a mão e tal. Então, se tirou o termômetro de mercúrio do mercado. Tá? Apesar de eu achar que é o melhor de todos, ele não faz mais parte da nossa rotina. Pode lesar ou destruir os néfrons, causando dores, redução da produção de urina. Ele corroeu o ouro, né? É bastante agressivo o mercúrio. E aí dá uma aparência turva na urina e ocorre o aumento da pressão, porque não está tendo filtragem e esse líquido circulante está forçando o meu coração a bombear esse líquido com mais agilidade, o que vai aumentar a pressão arterial, porque vai ter mais líquido passando nas artérias, tá? Que é esse exemplo aqui. Quando os rins não funcionam de modo eficiente, os sais e a água em excesso se acumulam no sangue, provocando o aumento da pressão arterial dentro das artérias. O processo de filtragem renal nas pessoas hipertensas é deficiente, o que pode resultar no desenvolvimento de doenças renais. Então, diabetes causa doença renal, hipertensão também. Aí vocês já viram que normalmente a pessoa tem os dois combinados, o pobre do rim é que sofre o pênalti. Infecções bacterianas, né? Em especial a bactéria Escherichia coli, que pode penetrar no sistema urinário por meio da uretra, causando infecção bacteriana. Escherichia coli é uma bactéria presente no trato digestório, que lá ela facilita a digestão dos nossos alimentos. Mas ela é do sistema digestório, no sistema urinário ela vai causar um processo infeccioso. Cálculos renais, a litíase ou nefrolitíase, popularmente conhecido como pedra nos rins, né? Os
cálculos renais eles podem se alojar nos rins, nos ureteres ou na bexiga. São formados na medida em que ocorre alta concentração de cálcio ou de outros tipos de sal contidos nos líquidos do organismo, no caso, a urina. Então, como que vai acontecer a formação dessa litíase renal, né? A gente tem lá o túbulo renal, né? Todas as estruturas do nosso organismo, onde vai se formar algumas calcificações, tá, gente? Lá dentro da nossa unidade de filtragem, a gente vai começar a fazer pequenos fragmentos dessas pequenas pedrinhas que vão se juntar, calcificar, cristalizar, que falam, e vai fazer os cristais. Então, vocês veem que é uma estrutura interna que está mostrando, vai e mostra como está lá no túbulo, né, contorcido, um pequeno fragmento. Conforme esse fragmento ele está formado nessa parte menor, ele vai ser excretado na pelve renal aqui. E aí, algumas partículas vão se juntar, ou a pedra vai ficar do tamanho que está, e vai percorrer a minha uretra. Quando acontecer isso que aconteceu aqui, o rim vai sofrer uma dilatação por excesso de urina, porque está entupido, tá? E aí vai ter a dilatação renal, que é a dor da cólica renal, que as pessoas dizem que é uma dor insuportável. Graças a Deus eu nunca tive, né? Mas que é uma dor insuportável e tem que entrar com uma analgesia. Normalmente se faz Buscopan gosto, que é uma medicação que atua diminuindo os espaços desse rim, primeiramente. Ela é uma droga antiespasmódica. Então, ela vai fazer com que esse rim relaxe, né? E consiga reduzir a dor, mas depois fica dolorido. Até que esse cálculo conclua o seu trajeto e saia pela urina, né? Aí é indicado que a pessoa utilize medicação, às vezes tem que bombardear esse cálculo com laser, né? Ou fazer a retirada através de um dispositivo que invade a uretra e o ureter, abraça esse cálculo e retira, e a pessoa tem que fazer uma ingestão hídrica controlada, porque essa pedra tem que, esse cálculo tem que se deslocar ao pouco. Não adianta tomar 2 litros de água para empurrar, porque vai te dar cólica renal de novo. Tá? E aqui a gente tem, né, aqui no meio, os formatos de pedras de cálculos renais. E esse aqui, espinhoso, é um dos mais comuns, tá? Que é o oxalato de cálcio. Então, vocês já viram como ele deve ser dolorido passar no rim, tá? E aqui uma imagem dos cálculos dentro do rim, tá, gente? Uma imagem, um desenho bastante próximo da realidade. E aqui, de fato, as ditas dentro dos rins. Aviso aos fãs da Coca-Cola. Coca-Cola causa cálculo renal. Cola não é água. Se vocês acham que Coca-Cola hidrata vocês, sugiro mantenham uma planta em casa sendo irrigada todos os dias por Coca-Cola. Vocês vão ver se ela vai sobreviver ou não. Assim é o organismo de vocês, tá? O ser vivo precisa de água pura, vida inodora e incolor para funcionar. Qualquer outra substância que não seja natural vai conter aditivos que vão causar problemas no organismo. E isso aqui é uma situação grave. Não sei se vocês percebem que esse rim está sob um campo cirúrgico, ou seja, ele perdeu a sua utilidade pela quantidade de cálculos posicionados internamente. A pessoa perdeu esse rim. Tá? E aqui está a medição dos cálculos. Então, esse aqui tem 0,5 milímetros, né? Tem menos do que 1 centímetro, o que já passaria obstruindo a uretra da pessoa que era portadora de cálculo. E aqui a dilatação da pelve renal que eu falei para vocês. Deixa eu pôr aqui. A dilatação da pelve renal é consideravelmente mais dilatada por obstrução
de cálculo renal, tá? A cistite, né, aquele processo infeccioso que eu falei para vocês, onde um micro-organismo pode adentrar a urina causando um processo infeccioso. E a uretrite é uma infecção na uretra desenvolvida por bactérias que ocorrem normalmente junto à cistite. Então vai arder a uretra, né, e a bexiga da gente quando a gente tem a cistite. E aqui, né, não acredito que não seja melhor do que o de vocês, mas um mapinha mal bem bonitinho, né, sobre sistema urinário para vocês compreenderem de uma forma rápida esse sistema. E eu não poderia deixar de falar, mesmo que me adiantando em conteúdo, sobre a hemodiálise, tá? Para a gente finalizar, o que é hemodiálise? É um processo no qual uma máquina filtra o sangue fazendo o trabalho de um rim doente que um rim doente não consegue fazer, tá? Os rins, eles filtram o nosso sangue, reabsorvem substâncias úteis no organismo, e são os únicos órgãos do corpo humano que podem ser substituídos por uma máquina, tá? Tem... Isso, a creatina é um dos marcadores de função renal, Mayara. É um dos marcadores, tá? Não somente ele, mas é um dos marcadores que ele ele é eliminado, tá? Então, quando a gente tem presença de eliminação de creatinina, a gente consegue ver a função renal, tá? Através de taxas metabólicas. Aí são de sabedoria dos médicos, mas é um marcador de função renal, sim. E aí a gente tem a circulação extracorpórea, que é utilizada somente para fins de transplante, né? A gente tem a parte de aporte de oxigênio, cilindros de O2, catéter, o óculos nasal, que ajuda na nossa reação, ou daqui a pouco a gente utiliza uma intubação para auxiliar no processo respiratório, mas que precisa que a gente tenha pulmões para funcionar. Mas a hemodiálise, no momento que nós temos rins não funcionantes, a hemodiálise faz esse trabalho por nós, tá? Através da hemodiálise, pessoas que possuem funções renais prejudicadas têm a oportunidade de manter uma vida próxima do normal, podendo praticar atividades físicas, trabalhar, viajar, etc. Óbvio que a atividade física é até ali, né, gente? Uma atividade que te deixe muito cansado, que te leve à ingestão de água em maior volume, não é recomendado, porque tu não pode tomar água livre demanda, tá? A hemodiálise é feita através de uma máquina que filtra artificialmente o sangue. Nessa máquina, o sangue da pessoa circula através de um rim artificial cheio de tubos com membranas semipermeáveis. Esses tubos se encontram mergulhados em uma solução que contém as mesmas substâncias que se encontram presentes no sangue, como a glicose, sais minerais, entre outros. Com essa solução em que os tubos se encontram mergulhados, possui as mesmas concentrações que o sangue, apenas as substâncias tóxicas e impurezas saem do sangue através de difusão, pois se encontram em concentrações diferentes. Eu botei um vídeo para vocês aqui, mas eu tive que tirar, que é todo o funcionamento da máquina de hemodiálise, tá? A fim de retirar e devolver o sangue para o corpo do paciente durante a hemodiálise, é necessário construir fístulas arteriovenosas, onde, através de uma cirurgia vascular, se liga uma artéria a uma veia, criando uma veia periférica com alto fluxo sanguíneo, mais resistente às punções repetidas, porque a pessoa, a cada vez que vai fazer uma hemodiálise, ela sofre uma punção naquele local. Tá? Uma punção é uma comunicação através de um dispositivo venoso. Cada sessão de hemodiálise dura entre 4 a 6 horas, às vezes duram 3, tá? Mas padronizando de 4 a 6 horas, e deve ser feita pelo menos 3 vezes por semana. Não, é uma junção de uma veia com uma artéria. Então, o sangue ele vai ser distribuído para numa punção de ida para a artéria e ele vai ser passado pela máquina numa punção de saída de uma veia, tá? Então, a gente tem duas punções, é uma junção de uma veia com uma artéria para que cada um tenha um sentido dentro do organismo, tá, Mayara? Vai ter o mesmo fluxo sanguíneo, né? O
sangue arterial vai continuar, a artéria vai continuar circulando sangue arterial e a veia vai continuar circulando sangue venoso. Só que elas vão ter uma comunicação com a máquina, tá? Mas não vai entrar e sair da mesma artéria. É um lado de uma veia e um lado de uma artéria. Tem uma pequena compactação desse sangue ali, uma pequena difusão dentro desse vaso, né? Porque é o mesmo, mas não chega a ser agressivo para o organismo. É muito importante que os pacientes que fazem hemodiálise tenham cuidado na alimentação, pois o consumo de certos alimentos, como doces e salgados, pode aumentar a ingestão de água. Com a diminuição da urina, os líquidos e o sal ficam acumulados no corpo, originando inchaços e o aumento da pressão arterial, e aí a pessoa pode ter um problema mais grave, tá? Em decorrência disso. Mas eu vou mostrar o vídeo, vou postar o vídeo para vocês, vou postar hoje à tarde, tá, gente? Agora de manhã eu não vou para vocês. Com tudo, tá? Mostrando a máquina, mas não vamos nos prender muito à questão de hemodiálise, porque nós vamos ver isso lá no final do curso. Mas é inevitável eu falar de problemas renais e não falar de hemodiálise para vocês, tá? Vocês entenderam o conteúdo? Ficaram com alguma dúvida? Tá tudo certo? Então tá, aproveitem o tempinho de vocês, que vocês tiverem para fazer os mapas mentais. Eu vou dar exercícios para vocês a respeito desse conteúdo, tá? Hoje à tarde eu vou postar esse conteúdo. Não sei se eu vou conseguir terminar os exercícios, porque eu tenho um compromisso para resolver. Mas na segunda-feira a gente vai corrigir esses exercícios. Eu vou postar eles ao longo dos dias para vocês, tá? Para a gente resolver como a gente sempre faz. Temos o final de semana ainda pela frente. Tá bem? Qualquer dúvida nos mapas mentais, me chamem. Nem que seja para eu dizer se tá certo, se tá errado, se tá no caminho certo, que tem que melhorar. Tá? Deixa só eu tirar um print dela aqui das presenças de vocês. Para eu salvar. E a gente já encerra a aula. Feito. Tá, gente? Então tudo certo, tá? Por hoje é só. Amanhã temos aula presencial, né? Para quem não foi ontem, tá? Nos vemos amanhã na escola às 9 horas, com chuva ou sem chuva, tá bom? Bom dia para vocês, até amanhã. Tchau!